Boa noite. Pessoal de casa, boa noite. Estão me ouvindo bem? Que bom. Vamos Boa noite. para a gente rezar, iniciarmos a aula de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de Introdução às Sagradas Escrituras. É um prazer receber todos aqui, tanto vocês que estão presentes, quanto ao pessoal que está nos assistindo de casa. Fico muito feliz. Faço uma observação já no começo para vocês que estão nos assistindo ao vivo. Qualquer coisa, se não tiver bom áudio ou alguma dúvida, podem digitar no chat ou interromper a aula pelo microfone e fazer a pergunta, a observação, tá bom? Todo mundo que está aqui presente é de Patos? Tem alguém que veio de fora? Todos patenses? Eu sou patureba só. Meu nome é Vitor, eu tenho 23 anos, sou natural de Patrocínio e sou seminarista há 7 anos. Então, eu estou no 3º ano da teologia. Nós fazemos uma etapa propedêutica, 3 anos de filosofia, 4 anos de teologia. Então, eu já passei por essas iniciais, estou no 3º ano da teologia. Ano que vem, com a graça de Deus, eu finalizo a formação aqui no seminário. E nesse semestre eu estarei trabalhando com vocês, na verdade, iniciando essa aventura tão bonita que é a Bíblia. Tem um documento da Igreja, um documento do Concílio Vaticano II, que se chama Optatum Totius. E ele fala o seguinte, que as Escrituras são a alma da teologia. Então, é impossível se fazer uma boa teologia sem saber as Escrituras. É impossível ser um bom católico sem saber as Escrituras. E as Escrituras sagradas estão de fácil acesso para todos nós. Então, hoje não temos tanta desculpa para isso. Na verdade, eu acho que todo mundo tem as Escrituras em casa. É o livro mais traduzido, mais vendido em todo mundo. Há um tempo atrás, a Bíblia era em latim, até o século XVIII. Então, aí era uma realidade um pouco difícil, né? A partir do século XVIII, ela começou a ser traduzida. Inclusive, eu trouxe a título de curiosidade, para mostrar para vocês, a primeira edição de uma Bíblia traduzida no Brasil. Essa Bíblia é de 1865, foi a primeira edição. Ela foi feita no Rio de Janeiro, chama Bíblia Garnier. A minha está bem judiada, gente. Depois do intervalo eu vou deixar para vocês darem uma olhada. Inclusive a capa nem é original, eu preciso restaurar. Mas olha, a partir de 1865, a Bíblia começou a ser editada em português no Brasil. É muito recente, gente. Para nós que temos 2000 anos de história de igreja, né? Ela já estava sendo editada em Portugal, mas no Brasil essa foi a primeira edição. Hoje não, todos os lares, todas as famílias têm uma Bíblia, né? Essa é minha, pessoal. Ela pertencia ao Monsenhor Antônio Severo, não sei se vocês conhecem, mora aqui do ladinho, na casa do Clero. Primo do senhor? Ela pertencia a ele, aí eu ganhei.
Estou lutando para as traças não achar ela primeiro do que eu, né? E é difícil quando tem livro velho. Gente, em relação às nossas aulas, é uma disciplina de introdução. Eu estava até conversando antes, como é que é seu nome? Com a Laura. Falei assim, Laura, é muito difícil a gente dar uma matéria de introdução. Porque a Sagrada Escritura é tanta coisa, gente. É tanta história, é tanto livro, é tanta beleza, que nós temos só 14 aulas para falar um pouquinho de cada coisa, é uma pincelada mesmo. Então é como você ter um balde d'água para encher um copinho de café daquele de plástico, né, digamos assim, a gente tem. Mas o que depender de mim para ajudar vocês a jogar o barquinho no mar e começar a navegar por essas águas, eu vou fazer o máximo possível. Então aqui vai ser um petisco, um aperitivo para vocês continuarem os estudos. E durante o curso de Teologia para Leigos, a gente tem outros cursos de Bíblia. Esse é apenas introdução, mas vocês vão ter cursos para estudar os livros da Bíblia, entendeu? Então vocês vão ter uma disciplina de Pentateuco, que vai estudar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Vocês vão ter disciplina de livros históricos, que estuda Josué, Juízes, Ruth, Tobias, Esther. Vão ter profetas, disciplina de profetas, que estuda Amós, Amós, Isaías, Ezequiel, Jeremias. E vão ter também disciplina de sapienciais, que estuda Salmos, estuda Provérbios, Sabedoria, Eclesiástico. Vão ter as disciplinas do Novo Testamento, Corpus Paulino, que estuda as cartas de Paulo. Vão ter os evangelhos todos, os 4, uma disciplina de Atos dos Apóstolos, uma de João e dos escritos de São João, né, que são 3 cartas, o evangelho e o Apocalipse. Então, vocês vão passar por toda a Bíblia. E a nossa disciplina é só esse pontapé inicial. Eu passei para vocês a apostila. A apostila, ela é um material de apoio para o nosso curso. Então, não vou ficar tão preso a ela, no sentido de a gente vai ler em sala de aula, ou coisa assim. Que eu acho que se for para ler, é melhor vocês lerem em casa. Aqui eu vou seguir esse esquema da apostila, mas eu vou tentar trabalhando com vocês para a gente aprofundar o que está aqui escrito. Então, material de apoio. Coloquei bastante mapa, depois no decorrer do curso a gente vai precisar. E uma coisa que eu digo para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida bíblica, mesmo que não esteja dentro do nosso conteúdo de aula aqui, podem trazer para a gente já ir respondendo essas coisas, já ir abrindo o leque para novos horizontes, né? Então, se já tiverem alguma dúvida bíblica, ou se surgirem dúvidas no decorrer da aula, sintam-se à vontade para perguntar, tá bom? E a gente vai caminhando juntos nesse sentido. Além da apostila, eu trouxe aqui um livro que eu acho muito, muito, muito bom mesmo. Esse livro, na verdade, nem é meu, é da biblioteca. Se chama Chave para a Bíblia. Vou mostrar para o pessoal de casa. Chave para a Bíblia. Ele foi escrito por Wilfred Harrington, é um frei dominicano, e ele tem uma introdução muito bacana sobre as escrituras, sobre os livros da Bíblia, sobre como surgiu a Bíblia, o que é inspiração. Então, eu vou até passar aqui para vocês darem uma olhadinha. Quem quiser adquirir na internet, fica como estudo pessoal. Eu não vou pedir para vocês lerem para disciplina. Mas se vocês quiserem uma coisa mais séria para estudo, esse aí eu acho muito bom. Tá? Então, fica a dica aí para todos. Outra questão. Muitas pessoas me perguntam, ou perguntam para a gente de um modo geral, para os seminaristas, qual a melhor Bíblia? Ô, professor, e agora? Eu não sei se a minha Bíblia é ideal, ou se eu preciso comprar outra. Para o nosso curso, a Bíblia que você tem já basta. Que são disciplinas introdutórias, como eu falei. Já basta. Mas, se você quiser aventurar para outras Bíblias mais sérias, se talvez a sua Bíblia não se enquadra nisso, eu vou dar algumas indicações. Uma Bíblia que eu sempre gostei, a nível popular, é a Ave Maria. Na verdade, a Ave Maria, geralmente, é a Bíblia que quase todo mundo tem, né? A Bíblia, todo mundo tem dificuldade para entender a palavra dela e segunda-feira eu estou falando
eu vi a Bíblia de Jerusalém. Uhum. As palavras, no mesmo contexto, né, de todos os livros, só que ele foi uma leitura mais fácil para poder. Uhum. A Bíblia parece Aí você fez uma observação interessante. Como é que é seu nome? Eric. Hebe? Hebe. Hebe. A Bíblia Ave Maria, ela foi uma Bíblia traduzida para ter uma leitura mais, como é que eu posso dizer? Corrente. Só que o sentido original fica muito perdido na Bíblia Ave Maria. Apesar dela ser uma Bíblia popular, eu não gosto dela para estudo. Eu vou deixar bem claro isso. Mas não tem importância você usar lá na nossa aula, entendeu? Não vai ser ruim. Eu gosto de 3 Bíblias. Isso aqui é opinião minha, tá? Então, opinião minha. A primeira é de Jerusalém, que você já falou. Dentre as Bíblias populares de estudo, para mim, a Bíblia de Jerusalém é número 1 para o povo. Ela é muito boa, a tradução é fiel. E uma coisa muito importante quando vocês forem comprar uma Bíblia, olhem as notas de rodapé, as notas explicativas. Tem Bíblia que é tão pobre que não tem quase nada de nota. E essas notas vão ajudar muito vocês nos estudos que vocês fizerem em casa. Porque você está lendo a passagem, aí você vê uma letra indicativa na passagem. Você vai lá embaixo na nota de rodapé, a nota de rodapé te explica o sentido da palavra, o sentido da passagem. Isso vai te ajudar muito, muito, muito mesmo. E detalhe, a Bíblia de Jerusalém, ela é boa por causa da tradução dela. Nós temos 2 tipos de tradução da Bíblia. Nós temos a tradução Vulgata e a tradução dos originais. Dois tipos de tradução. As Bíblias modernas nossas, de hoje, eu estou dizendo. Então, Bíblia Vulgata e Bíblia dos originais. Eu vou digitar no chat para o pessoal de casa copiar. Vulgata e tradução original. Vocês já ouviram falar de São Jerônimo? São Jerônimo, todo mundo conhece, né? Inclusive, até um santo popular. Ele é o padroeiro de quem estuda a Bíblia. Porque no século IV, século V, mais ou menos, ele traduziu a Bíblia do grego e do hebraico, que foram as línguas originais, língua grega e língua hebraica, para o latim, que o latim era a língua badalada da época, era tipo o inglês hoje, né? Então ele traduziu para o latim. E essa Bíblia, ela ficou chamada Vulgata. Por quê? Vulgata vem de vulgus, que é povo. Era a Bíblia do povão, já que o povo falava latim, vamos tirar ela do grego e do hebraico e vamos pôr na língua que todo mundo fala. É por isso que a gente tem a palavra vulgar, por exemplo. Chama alguém de vulgar. Essa pessoa é muito vulgar. Vulgar significa que é do povão, não tem classe. Todo mundo tem acesso. Isso é vulgar. Então, tem muitas edições da Bíblia, inclusive algumas da Ave Maria, que são traduções dessa do latim, da Vulgata de São Jerônimo. E por que não fica tão boa? Porque é a tradução da tradução. Entenderam? São Jerônimo fez uma tradução. Passou do hebraico e do grego para o latim. Foi a Vulgata. Aí veio alguém e traduziu para o português. Ao invés de traduzir direto do hebraico e do grego, traduziu do quê? Do latim. Mas o latim já era uma tradução. Então foi cópia da cópia. Aí vai perdendo o sentido. Porque sempre que a gente traduz uma palavra, você perde o sentido da palavra, né? Por exemplo, a palavra saudade em português, ela só existe em português. É um sentido único. Se eu for traduzir em outra língua, a gente vai perder o sentido da saudade. Por exemplo, em inglês, I miss you. Eu sinto a sua falta. Mas isso não explica o sentido de saudade. Saudade é mais profundo, é um sentimento de distância, um sentimento de amor. Então, quando a gente traduz, você perde o significado. Aí o problema da Ave Maria, entendeu?
Agora, algumas outras Bíblias, como a Jerusalém, a pessoa veio e, para traduzir, pegou direto as fontes originais. Grego, hebraico, foi escrito. Aí tem mais precisão, as palavras são mais próximas. Uma frase assim clássica, para vocês entenderem o tanto que a tradução deturpa o sentido. Quando a gente reza a oração do anjo, a gente fala assim, e o verbo se fez carne, o que o povo responde? E habitou entre nós. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa passagem está lá em São João, capítulo 1, versículo 14. E ela foi escrita originalmente em grego. Tá escrito, se você pegar a Bíblia, do jeito que São João escreveu, por volta do ano 100 depois de Cristo, ele escreveu, Kai hologos sarx egeneto, kai eskenos enenhemin. E o verbo se fez carne e armou a sua tenda no meio de nós. Esse é o sentido original. Armou a sua tenda. Significa que ele veio habitar no nosso meio. Aí a gente traduziu depois no português por habitou. Mas está vendo tanto que vai modificando o sentido? Vou pegar um outro trecho para vocês entenderem. Está todo mundo com a Bíblia aí? Deixa eu procurar aqui no Gênesis. Sim. Se são para entender de uma forma mais fácil, você está correta. É isso mesmo. Porque dependendo da tradução, a pessoa que vai ler não vai achar aquilo o sentido acessível. Só que, para nós que estamos estudando, já é pobreza, entendeu? Vamos dizer, numa leitura do dia a dia, uma leitura espiritual, isso é bom que faça adaptação. Mas para quem está estudando, você percebe, nossa, está muito longe do original, entendeu? Mas de um modo geral para o povo, isso é bom mesmo. Deixa eu achar. Oi? Gênesis capítulo 2, versículo 23. Nós vamos lá na criação do homem e da mulher. Gênesis capítulo 2, livro difícil de achar, né, gente? Muito perdido aí no meio. Capítulo 2, versículo 23. Acharam? Todo mundo localizou? Eu vou ler de acordo com essa Bíblia aqui, que é Jerusalém. Então o homem exclamou, esse homem aqui é Adão. Deixa eu contextualizar. Deus criou Adão, Adão estava no meio dos animais, não achou nada que correspondesse a ele. Então Deus fez Adão dormir, tirou uma costela e fez quem? Eva. Né? Aí, então, Adão, o homem, exclamou, esta sim, ou seja, Eva, é osso dos meus ossos e carne de minha carne. Ela será chamada mulher porque foi tirada do homem. Que lógica isso aqui tem para vocês? Ela será chamada mulher porque foi tirada do homem. Qual que é a relação entre os nomes homem e mulher? Aqui está explicando a origem do nome mulher. Não, pensa na palavra homem e na palavra mulher. Aqui está dizendo assim, ela vai ser chamada mulher, até deu ênfase aqui no nome, pois entre aspas, porque foi tirada do homem. Mas o que tem a ver os nomes? Como? Também não. Pensa. Não, nem é nesse sentido que eu estou perguntando. Por exemplo, se eu pegar a palavra pedreiro, a palavra pedreiro, ela é derivada de pedra, por causa da pedra da construção, não é? Agora, aqui está falando que a palavra mulher deriva da palavra homem. Em português isso tem lógica? Mas no original, para nós que estamos estudando, esse texto do Gênesis foi escrito em língua hebraica. E homem, em hebraico, é ish. E mulher é ishá. Então, ela será chamada mulher, ishá, porque foi tirada do homem, ish. Entenderam? Então, quando a gente vai estudar as coisas originais, você fala, nossa, isso faz muito sentido agora. Entendeu? Legal, né?
Então a gente vai se aventurar por esse campo, é um campo mais acadêmico. Não é simplesmente fazer uma leiturinha aqui e colar, né? E nesse que você citou aí da Ave Maria, fica mais difícil de ser desconectado. Como é que está na Ave Maria? Tomada de fome. Tirar Uhum. forma mais difícil de entender. Aham. Faz sentido, isso mesmo. Olha, uma outra informação, já que a gente está falando do homem e da mulher. O nome do primeiro homem é Adão, não é isso? Porque Adamã, em hebraico, que foi escrito no Evangelho, significa barro, terra. Deus não moldou, segundo essa história aqui do Gênesis, Adão da terra? Então, Adamã, terra. Adão. E é muito interessante, as coisas vão se esclarecendo para a gente. Então, isso tudo só para explicar a questão da tradução. Primeiro, Jerusalém. A segunda, essa aqui para mim, acadêmica, top das tops também, chamada TEB, T-E-B, TEB, Tradução Ecumênica da Bíblia. Essa tem as notas de rodapé mais ricas, mais ainda do que a Jerusalém. Só que a leitura ela é um pouquinho mais difícil, porque ela é mais, vou usar uma palavra mais científica, pra vocês entenderem, é mais técnica. Essa daqui, ela chama Tradução Ecumênica da Bíblia, por quê? A palavra ecumênica significa quando junta várias religiões. Aqui juntaram vários grupos cristãos, católicos, evangélicos, e trabalharam juntos para buscar o sentido original. E ficou uma Bíblia muito boa. Então, essa aqui é uma das minhas preferidas também. TEB. Jerusalém, TEB. E a outra que eu gosto é a Bíblia da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros. A última edição que saiu é muito boa. Então, se vocês querem alguma coisa mais para estudo, uma dessas Bíblias, eu acho que vai ser bom para vocês. Mas, como eu disse, pode continuar com a sua, se for Ave Maria, se for Bíblia do Peregrino, não sei mais qual Bíblia que tem por aí. A Bíblia, mas, quando você muda o reinado Na Bíblia? Gostei muito da sua pergunta. Eu vou repetir só para o pessoal de casa que não escuta. Foi feita uma pergunta aqui que eu tinha comentado sobre a Bíblia ser escrita em grego e hebraico, mas não tem aramaico? Tem sim. Que língua que é essa? Aramaico. Era a língua falada na época. Vamos supor, aqui no Brasil a gente fala português, não é? Mas a gente pode quase falar que tem um mineirês também, né? Dependendo da pessoa que vem de Minas Gerais, ela não entende o que a gente está falando, não. Você é filho de quem? Antionte. O que é Antionte? Uruguai. Já ouviu falar isso? Uruguai. Então, as coisas... Existia, na época de Jesus, a língua formal, a língua dos livros, a língua que era falada pelas pessoas cultas. Essa língua é o hebraico. E foi ela, nessa língua, que foi escrito o Antigo Testamento. Pelo menos boa parte do Antigo Testamento. A gente vai ver isso depois, que teve alguns livros que foram escritos em grego. Mas boa parte, quase todo o Antigo Testamento, hebraico. Na época de Jesus, também tinha o grego. O grego foi a língua que foi escrita no Novo Testamento. Porém, como eu falei aqui para vocês, tinha a língua formal, mais culta, e tinha uma língua popular que todo mundo falava. Essa língua era o aramaico. Tipo uma linguagem coloquial. Era uma língua muito parecida com o hebraico, mas mais simplificada. Por isso que o povão falava no dia a dia. E se eu te disser assim, ou melhor, se você me perguntar, Vitor, tem livros da Bíblia escritos em aramaico? Não tem. Mas tem palavras soltas. Por exemplo, a palavra amém. A palavra amém, que a gente fala no Pai Nosso, não é portuguesa. Ela é uma palavra em aramaico. E ela significa firmeza. Então, quando você reza, por exemplo, o Pai Nosso, você fala amém no final, essa palavra do aramaico, ela significa tudo isso que eu disse, eu creio com firmeza.
é uma rocha para mim. Uma outra expressão em aramaico. Quando Jesus está na cruz, a gente geralmente lê isso na Sexta-feira Santa, tem gente que lê cada coisa errada, mas Jesus grita assim, Eli, Eli, lama sabachthani. Já ouviram? Uma vez eu ouvi alguém contar que alguém leu, Eli, Eli, lama Sebastiana. Não sei quem que era Sebastiana, né? Mas alguém leu. Eli, Eli, lama sabachthani. Significa, meu Deus, por que me abandonaste? E o evangelista nem traduz. Por que ele não traduziu? Porque era aramaico, não era da língua original. Então, respondendo a você, tem expressões em aramaico, mas são expressões isoladas, soltas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Tá? Beleza, então? Eu vou projetar um slide aqui para vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Gente, estudar a Bíblia é muito legal. Achei. E quanto mais a gente vai se aventurando, conhecendo, mais nós percebemos que a Bíblia ela é um poço de coisas novas, de saber. Quer dizer que, então, a Bíblia, a Ave Maria, é uma das mais difíceis para se estudar? Eu acho que ela é mais complicada para ser estudada, porque as palavras perdem um pouco o sentido original. Não é difícil, ela não é ruim para você rezar, entendeu? Para a sua prática do dia a dia. Você vai entender. Mas se você quiser pegar o sentido, assim, primeiro da coisa, e estudar cientificamente, tipo o que a gente está fazendo aqui no curso, ela é pobre. Tanto que existe uma edição da Ave Maria chamada Ave Maria de Estudo. Vocês podem perceber. Não sei se já encontraram com ela. Essa sua Ave Maria, não é? Essa é a Ave Maria comum. Tem uma outra Ave Maria, eu já vi o Novo Testamento dela, que é para estudo. E você pode depois comparar, você vai ver que é diferente. Inclusive que ela tem mais nota de rodapé. Aí essa Ave Maria, para a gente estudar, eu acho ela melhor do que essa daí. Tem gente que fica mais firme na CNBB, né? A da CNBB é boa, viu? Mas A Jerusalém eu também gosto. Como eu falei, essas três para mim são excelentes. Eu uso muito a Tebe, mais ainda que a Jerusalém. Só esperando aqui projetar, que o computador é da época dos astecas, até que eles resolvem. Vitor. Sim. Tem como você me falar o significado do rodapé? Tá bom. Foi me perguntado sobre o sentido do rodapé, o significado. Tem duas partes importantes para quem vai estudar a Bíblia, por conta própria. A introdução dos livros. Vocês já repararam que cada livro da Bíblia começa com um texto? Por exemplo, abre a sua Bíblia e antes de começar o livro do Gênesis, me fale se tem uma introdução, algum texto aí que explique sobre as partes. Tem? Na Jerusalém eu sei que tem. Antes de começar o livro da Bíblia, antes do capítulo 1, vai na folha de trás. Tem algum texto aí que explica sentido religioso, as partes desse livro da Bíblia? É um texto mesmo, texto corrido, textão. a Maria começa com a história dos hebreus. Se observarem bem, todos os livros da Bíblia, cada um deles vai ter sua introdução. Então isso aqui é muito interessante. Antes de você começar a ler um livro da Bíblia, leia isso aqui. Você já vai ter uma visão muito boa sobre esse livro. A segunda coisa é a nota de rodapé. Essa notinha, essas explicações que tem embaixo. Cada nota, ela inicia-se com uma letra. A, B, C, vocês observaram isso? Caça uma página aí da Bíblia que tem a nota embaixo, no rodapé da página. Tem A, B, C. Essas notas,
Achou aí? Capítulo versículo da Ave Maria. Hum. No rodapé, é o capítulo versículo. Não, o rodapé, o que tem é um textinho separado embaixo. Isso, tipo o seu aí tem embaixo. Ele é pequenininho e está embaixo dos textos. O rodapé, ele existe para explicar o texto, entendeu? Por exemplo, você está lendo lá. Por exemplo, aqui na Bíblia Jerusalém, a minha, tem um versículo aqui que está escrito: se alguém quiser cumprir um voto ao Senhor relativo ao valor de uma pessoa, aí em pessoa tem um B minúsculo, pequenininho em cima. Eu vou lá no B embaixo e vejo que tem uma explicação para aquilo. A Maria tem um asterisco. Um asterisco. Tem um asterisco, você vai no rodapé. Então esse é o sentido da nota de rodapé. Agora, por que eu falei para vocês que eu gosto da TED? Tá longe, mas eu quero só mostrar para vocês. Isso aqui é comentário, a nota de rodapé, o tamanhozão. Por isso que ela é grossa. Então, isso aqui vai estar explicando o que está no texto bíblico. E do outro lado, a mesma coisa. Olha o tamanho. Então, quanto melhor a nota de rodapé, para você que está lendo, melhor você vai compreender o texto. Você tem um apoio aqui embaixo, né, para te explicar o sentido. Porque a igreja, gente, católica, ela é muito preocupada com o verdadeiro sentido das escrituras. E o que é diferente da igreja protestante, das igrejas protestantes. Porque nas igrejas protestantes a interpretação é livre. Quais as diferenças da Bíblia? Uhum. Depois a gente vai estudar especificamente essa parte, mas já adiantando para a senhora, a nossa Bíblia, ela tem 73 livros, e a Bíblia que os protestantes usam, ela tem 66. 7 livros a menos. Geralmente, eu não conheço nenhuma igreja evangélica, protestante, que usa a Bíblia igual a nossa. Eu só conheço as católicas. Realmente eu usava, meu filho tinha me dado, era uma Bíblia. Era evangélica. Então, observe primeiro isso. Ela tem 7 livros a menos. Nós chamamos esses livros, não se preocupe com os nomes agora, que a gente vai estudar depois, deuterocanônicos. Porque os judeus não aceitavam esse livro, depois os protestantes também não aceitaram. É por isso que tem essa diferença. E existem algumas diferenças em determinados pontos sobre tradução. Por exemplo, você já ouviu falar de um homem chamado Martinho Lutero? Ele foi, assim, a faísca no barril que explodiu nas igrejas evangélicas protestantes, né? Ele iniciou o que a gente chama de reforma protestante. Aí surgiram as outras igrejas. Ele, por exemplo, fez uma tradução da Bíblia. E ele modificou algumas coisas. Tem uma parte que está na carta de Romanos, que diz: o justo viverá pela fé. Aí Lutero foi traduzir e colocou a palavra allein, ele traduziu em alemão, que é: o justo viverá somente pela fé. Por quê? Para os protestantes não tem obras. A fé basta. Então, modificação, dentre outras. Então, tem diferenças. Tem diferença. Por isso que, para o nosso curso, a única Bíblia que eu não aceito é a Bíblia protestante. O resto pode ser qualquer um que vocês trazerem, tá bom? São Tomás de Aquino. E Tomás de Aquino fez uma transformação dentro da igreja, né? Não é Tomás de Aquino. Uhum. E Lutero fez uma transformação fora da igreja. Fora da igreja. Essa fidelidade. E se rompeu com a igreja, né? Gente, então, podemos continuar aqui? Posso ir para o slide? Vitor. Sim. Vitor, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Eu tenho uma pergunta. Você falou que essa Bíblia TEB, ela foi feita através da junção de várias interpretações de várias religiões. Sim. Mas ela é uma Bíblia católica, assim, a gente pode confiar nos comentários, não vão desvirtuar assim, o nosso estudo? Não, pode ficar tranquila, pode comprar sem medo. Ela é uma Bíblia que agrada gregos e troianos, como diz o ditado. Então, ela serve tanto para eles quanto para nós. E o estudo que fizeram, assim, como a preocupação deles era ter fidelidade ao texto, então, o estudo que fizeram foi um estudo muito bom.
e você vai encontrar uma fonte muito segura. Então, pode comprar sem medo, tá? Certo. E ela tem os 73 livros. Ela, você vai observar uma diferença. Aí o dilema principal, a Bíblia protestante tem 7 livros a menos, como é que vai ficar? Os 7 livros que a gente tem a mais, eles estão separados, como se fosse um apêndice, entendeu? Então, ele não está no meio, não está na ordem certa, esses 7 livros, eles estão depois. Na Bíblia TEB, porque ela tem que agradar tanto os protestantes, que tem a menos, quanto nós. Então, tem os nossos livros, mas estão separados. Vocês estão vendo Obrigada. os slides, gente? Sim. Professor Maravilha. Vitor, Sim. boa noite. Boa noite. O senhor me permite uma observação sobre essa pergunta da colega aí, sobre a questão da Bíblia, se é católica ou se é protestante? Claro, fica à vontade. Pode perguntar. As Bíblias, entre aspas, né, católicas, elas têm uma autorização de uma autoridade eclesiástica. Então, é tranquilo. Desculpa, é porque eu não estou ouvindo, que eu tenho que pôr o meu som aqui no mudo, porque eu estou assistindo pela televisão. Mas as Bíblias, entre aspas, católicas, elas têm uma autorização de uma autoridade eclesiástica. Então, é o famoso imprimatur. Então, se vocês pegarem a Bíblia que a gente utiliza, né, nas nossas comunidades aí, eu não sei se é nas primeiras páginas aí, tem uma autorização de um bispo, de um cardeal. Então, isso aí também pode nos ajudar a diferenciar as edições aí, que são evangélicas ou católicas, entre aspas, né? Muito bem observado, Fernando. Inclusive, da TEB tem o imprimatur do Dom Luciano Mendes, bispo, foi presidente da CNBB. Então, esse é um diferencial para a gente, né? Esse imprimatur aí. Eu ia falar uma coisa, mas esqueci. Sabe quando passa assim? Eu estava vendo os slides. Ah, tá, isso mesmo. Eu tirei, né? Também usa. Também usa. Os mais sérios, pelo menos. Pelo menos os mais sérios. Essas igrejas pentecostais não usam, não. Tá? Na verdade, todos os são também nossos. Um outro perdido. Uhum. Acho que o pessoal de casa, não sei. Vocês estão vendo? Sim, pessoal de casa. ele não está na apresentação, mas a gente está vendo o slide. Não está em tela cheia, não. Agora ficou tela cheia? Tô achando que não ficou, né? Não. Ficou pior aqui. Mas Aí tá eu vou dando para deixar- ver, assim. Então vou deixar assim, tá bom? Bom, pessoal, então introdução às Sagradas Escrituras. Como eu tinha falado para vocês, as 3 Bíblias ali. Primeira a TEB, a Jerusalém. Deixa eu tirar isso aqui, senão vocês não enxergam, né? Aí. E a CNBB. Vamos lá. Um livro escrito em multirão. Lembrando que isso aí acompanha os tópicos da apostila, depois vocês podem ler. O Gente, a Vitor, Bíblia... Sim. para nós não está passando o slide. Ah, não passou? Não. Espera aí. Agora dá para ver? Dá. Ah, que bom. Graças a Deus. Obrigado, viu? Agora para o pessoal dali não ver. Oxi. Tem que rezar pro Carla Cutis, né? Ele que é o padroeiro da internet. Tô chegando a canonização, né? Enquanto vai ajeitando aqui, a Bíblia é o livro mais traduzido no mundo, como eu falei para vocês, mais de 1.600 idiomas. Aqui na nossa biblioteca, um dia eu vou abrir para vocês observarem alguns idiomas que a gente tem aqui. Tem língua indígena, tem japonês, tem chinês, tem grego,
tem hebraico, tem polonês, tem tudo, dialeto. É impressionante, mais de 1.600 línguas, de forma que você pode ler o Evangelho de Jesus Cristo na língua que quiser. O nome de Nosso Senhor chegando universalmente. Isso é muito bonito. Inclusive, a Bíblia ela foi o primeiro livro impresso. Quando se criou a imprensa, ela foi o primeiro livro impresso. E por que a gente fala da Bíblia como um livro escrito em mutirão? Porque ela foi escrita, gente, por várias pessoas. Agora deu certo. Em vários tempos diferentes. Então, tem muita gente que acha que alguém um dia sentou numa cadeira e foi escrever na Bíblia. Começou lá no Gênesis, passou 5 anos, estava lá escrevendo, terminou o Apocalipse. Não foi assim. No total, a Bíblia levou mais de 1000 anos para ser escrita. Mais de 1000 anos. É muita coisa, gente, muito tempo. E nesses 1000 anos é óbvio que não foi uma pessoa que escreveu. Então, alguém, né? Não é possível que alguém viveu 1000 anos. Nem a Rainha Elizabeth, Silvio Santos fizeram essa proeza. Né? Nem Matusalém, nem Enoque, nem ninguém. Então a Bíblia ela começou a ser escrita por volta de 1250 anos antes de Jesus. O AC, para quem não sabe, significa antes de Cristo. Por volta da época de Moisés. Então, Moisés viveu mais ou menos 1250 anos antes de Jesus. E ela terminou de ser escrita 100 anos depois de Cristo, o DC. E sabem qual foi o último livro? O Evangelho de João. O Evangelho de João é o caçula de todos os livros da Bíblia. A ordem que a gente tem dos livros também não é uma ordem cronológica. O Gênesis não é o livro mais antigo. O livro do Êxodo é mais antigo do que o Gênesis. Foi escrito primeiro. Olha para vocês verem. Então é muito interessante isso, essa dinâmica. Várias pessoas passaram para escrever este livro aqui. Inclusive, na tradição do povo judeu, quem escreveu os 5 primeiros livros, que a gente chama de Pentateuco, foi alguém que eles consideram como alguém especial. Vocês arriscam me dizer quem, segundo os judeus, escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia? Moisés. Muito bem. Tanto que eles chamam de a lei de Moisés. Já ouviram essa expressão? Até mesmo Jesus fala, Nosso Senhor, a lei de Moisés. Para os judeus, os 5 primeiros livros foram escritos por Moisés. Nós, católicos, olhamos com um pouco assim de dúvida. Porque, por exemplo, no último livro do Pentateuco, falei que são 5, né? O último é o Deuteronômio. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Fala da morte de Moisés. Então, como é que ele ia narrar a própria morte, né? Fala quando ele morreu e foi enterrado. Então, provavelmente não foi tudo escrito por Moisés. Mas outras pessoas foram colocando a mão neste livro. Lembrando que Nosso Senhor Jesus não escreveu nada. Jesus não deixou nada escrito. Na filosofia, a gente tem o caso de Sócrates. Vocês vão começar a introdução à filosofia. O filósofo Sócrates também não escreveu nada. Quem escreveu foram os discípulos dele. A gente tem quanto tempo, hein? 6 minutos, né? Pessoal de casa, tranquilo? Está acompanhando? Com áudio, com as imagens? Ah, que bom. A Bíblia é o livro inspirado por Deus. Então aqui, a pergunta do milhão. Quem é o autor da Bíblia? Deus. Deus é o autor da Bíblia. E é por isso que nós chamamos as Escrituras de Palavra de Deus. Porque foi Ele quem inspirou. E aqui, a importância da Bíblia na nossa vida, gente. Ela não é um livro comum. Não é um livro de história que a gente senta e lê. De qualquer jeito, com rapidez. Ah, hoje a minha meta é ler 5 capítulos. Eu corro e termino com 5 capítulos. Não é assim. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, cada letra, cada palavra, ela comunica para a gente o próprio Deus.
E é por isso que a gente trata a palavra de Deus com tanto carinho. Exemplo, tinha um homem chamado Antão. O nome dele depois virou Santo Antão. Foi um grande santo da igreja. Um dia ele estava passando na porta da igreja e o padre estava lendo o evangelho. Ele era uma pessoa do mundo, não convertida. Mas ele ouviu uma frase do evangelho que o padre leu. Aquela frase de Jesus ao jovem rico. Então vai, vende tudo que você tem e dê o dinheiro aos pobres. Ele ouviu essa frase. E aquilo, na hora, tocou o coração dele. Que ele, que era uma pessoa sem fé, chegou em casa, vendeu tudo que tinha e foi seguir Jesus. Uma palavra, uma frase converteu, filho. Que isso aqui é a palavra de Deus. Então, os santos dizem o seguinte: a gente fala com Deus pela oração. Deus fala conosco pela palavra. Tem tanta gente que reclama, Deus não fala comigo, mas não leu nenhuma frase dos evangelhos. Será que quer ouvir a voz de Deus mesmo? Deus nos fala pelas Escrituras. Esse termo, gente, agiógrafo, é importantíssimo para nós. E guarda essa palavra aí no coração, que nós vamos usar durante todo o curso. Agiógrafo foi um homem, uma pessoa, que foi usada por Deus para escrever a Bíblia. Então, agiógrafo. Vem do grego hagios e grafos. Grafos, que significa a escrita sagrada, ou o escritor sagrado. Agiógrafo, que foi usado por Deus para escrever o livro. Que é claro que nosso Senhor não desceu do céu para escrever a Bíblia. E também não mandou a Bíblia do céu para a gente, né? Pronta. Ele usou de pessoas. E aqui no nosso texto diz, é aquele que escreve a palavra de Deus. Ele é inspirado pelo Espírito Santo. Deus inspirou várias pessoas ao longo da história para escrever. E essa inspiração aqui, gente, entendam bem, não é que Deus possuiu uma pessoa. Por exemplo, como é que é seu nome? Clodoaldo. Vamos supor que Clodoaldo está vivendo 1000 anos atrás e Deus queria te usar para escrever um livro das Escrituras. Então, quando a gente fala que Deus inspirou, muita pessoa acha que é no estilo do Chico Xavier. Vocês já viram? O Chico Xavier, quando fazia psicografia, ele fazia assim, aí a entidade empossava e ele virava outra pessoa. Não é isso. Às vezes a pessoa nem tinha consciência que estava escrevendo um livro da Bíblia. Olha São Paulo. São Paulo ele escreveu cartas para pessoas, para comunidades. Será que ele tinha consciência? Nossa, Deus está me usando para fazer a Bíblia. Inclusive tem uma carta aqui de São Paulo, chama Carta de São Paulo a Filémon. Ela é curtinha, é só um capítulo. E nela, São Paulo está falando para um senhor aceitar de volta o escravo que fugiu. Aí será que São Paulo, quando escreveu isso, ele estava imaginando que isso ia para a Bíblia? Mas Deus estava soprando no coração dele essa inspiração para ele escrever. Mas talvez ele não sabia. Isso é inspiração. Ali no terceiro ponto, tradição oral e tradição escrita. Vamos ver se vocês estão bons de memória. Quando mais ou menos começou a ser escritas as escrituras que a gente viu ali? Qual data? 1250 a.C. Lembrando, data aproximada, a gente não tem nenhum documento que atesta isso. Mas Abraão, que está lá no comecinho do livro do Gênesis, ele viveu por volta de 1900 anos antes de Cristo. Ou seja, a história de Abraão só começou a ser escrita uns 700 anos depois que ele viveu. E nesse intervalo, tinha alguma coisa escrita? Não. A história de Abraão foi passada como? De pouco a pouco. Geração por geração. Antes da Bíblia ser escrita, gente, ela era comunicada oralmente. As pessoas conversavam, contavam de pai para filho. E assim foi também no Novo Testamento. Os evangelhos. Por exemplo, o primeiro evangelho
Aí eu já libero vocês. O primeiro evangelho a ser escrito, que a gente tem aqui, foi o Evangelho de Marcos. Ele foi escrito mais de 60 anos depois de Cristo. E Jesus morreu, a tradição diz, com quantos anos? 30? 33. Olha o intervalo de 33 até 65. O ano 65 foi escrito Marcos. O que aconteceu nesse intervalo? Os apóstolos ficavam pregando, contando as histórias de Jesus, até que depois começaram a escrever. Então, antes de ter uma tradição escrita da Bíblia, eles compartilhavam as histórias de forma oral, falando. Bom? A gente para por aqui. João escreveu, não? João escreveu, mas o Evangelho de João, ele foi escrito por volta do ano 90, 95, até no máximo 100, depois de Cristo. Que João ele era novinho, né? Então, ele nasceu depois de Jesus nascer. E ele foi o apóstolo que não morreu mártir. Então, ele viveu muitos anos. E ele escreveu muito tarde o Evangelho. Gente, obrigado pela aula de hoje. Qualquer dúvida, eu estou no WhatsApp. Na semana, vamos pensando sobre isso, vai lendo aí. Na semana que vem a gente conversa mais. Beleza? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como é no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos com Deus. Deus abençoe. Semana que vem nos encontramos, se Deus assim o permitir. Nossa aula é toda quarta. Comigo, sim, toda quarta. A gente segue sempre esse esquema, sabe? Quarta vai ser Bíblia e Filosofia. Quinta, vocês têm as outras duas, que é História da Igreja e Teologia. Alguma terça tem reposição. Vamos supor que tem um feriado na quinta e não tem aula, aí na outra semana a gente tem que jogar na terça, entendeu? Só reposição. Pessoal de casa, muito obrigado, viu? Com Deus. E semana que vem a gente se encontra, se Deus quiser. Boa noite, pessoal de casa. Boa noite. Tá ouvindo bem? Tranquilo? Tranquilo. Boa noite, super bem. Boa noite. Deixa eu virar mais pra cá. Ó, tem duas turmas, né? Aí a gente... Boa noite, gente. Vamos fazer uma... Boa noite. Ouvindo muito bem daqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Jesus, nesta noite nós queremos entregar este momento de estudo que teremos, pedindo que o Teu Espírito Santo ilumine este momento de aula, para que cada coisa que nós aprendermos possa ser para o engrandecimento da nossa fé e do Teu reino. Vinde, Espírito Santo, enche os nossos fiéis e assim ó Deus, que destruís os corações dos nossos fiéis, vai Espírito Santo, para que a missão certamente todas as coisas sejam esse Espírito e construídos na sua consciência, por Cristo Senhor. São João Paulo II, rogai. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, que alegria! Estamos
reunidos aqui neste curso de teologia, né, para leigos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos, né, nossa disciplina de introdução à filosofia. Eu gosto, assim, primeira aula, igual escola, eu gosto de perguntar, tipo, o nome de cada um, né, mas tem muita gente, né, então a gente vai aprendendo aos poucos, né. Todos são de Passos, né, ali, aqui que estão presencial, todos de Passos, né. Que ótimo, gente, louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Gente, a gente vai começar. Se vocês quiserem abrir o plano de curso que eu mandei para vocês, só para a gente poder discutir um pouco em cima dele de início. Quero começar dizendo para vocês que a filosofia que nós vamos ver aqui no seminário, aqui no nosso curso, é diferente da escola, tá? Então, quem tem algum preconceito com filosofia... Qual que é seu nome, irmão? Como? Vieres. É diferente da escola, tá bom? Eu falo para mim. Gente, quando eu estava na escola e tinha aula de filosofia, nossa, mas era a coisa mais, desculpa a palavra, mas negócio mais estranho que tinha, negócio mais feio. Mas, depois, quando eu entrei para o seminário, eu tinha que estudar filosofia, né? Obrigatoriamente, não tem jeito. E aí a gente começou, eu falo por mim, comecei a me encantar pelo estudo da filosofia, né? Mas quero começar dizendo para vocês que vai ser um curso muito tranquilo, vocês podem ficar sossegados. Não vou exigir nada de mais de vocês, até porque vocês vieram aqui com a expectativa do estudo de teologia, né? Mas dentro da teologia a gente vai ver a importância da filosofia. Como que a filosofia tem muita importância dentro da teologia. Mas vai ser um curso tranquilo, a gente vai perpassar temas principais da filosofia, nada muito profundo. A gente vai fazer um panorama para que vocês tenham noção dos filósofos, né, e dos pensamentos dele, e como que um ou outro, né, influenciaram diretamente na teologia. Como, por exemplo, Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. Mas fica sossegado, tá bom? Estou junto com vocês, a gente está junto nessa missão. Vai ser show de bola com a graça de Deus e do Espírito Santo. Amém? Meu nome é João Pedro, né? Eu me apresentei aquele dia, tenho 21 anos. Sou da cidade de Patrocínio, né? Da mesma cidade do Vitor, que estava aqui antes com vocês, né? E entrei para o seminário no ano de 2019, na mesma turma do Vitor. Só que o Vitor entrou, ele já estava mais velho, né? Já tinha 18 anos. E eu entrei, eu tinha 14. Né? Então, eu fiquei 3 anos no seminário menor, no Patrocínio. E esse ano faz 4 anos que eu estou aqui em Passos, né? Então, tem 7 anos já de seminário, com a graça de Deus. Mas vamos lá. Vou apresentar para vocês o nosso plano de curso, porque são 14 aulas. Então, a gente vai ter que passar por esses temas que estão por aí. Alguns vai ficar meio pendente, outros a gente vai precisar dar um tempo maior para a gente poder entender o pensamento do filósofo. Mas a nossa meta é de perpassar por todos esses temas, né? Porque a gente vai ver que, por primeiro, a filosofia ela tem uma importância para a nossa vida. A filosofia é uma reflexão da nossa vida. Eu já estou adiantando o que eu ia falar mais para frente, mas eu vou falar agora. Porque a filosofia é busca por conhecimento. A busca da filosofia é por conhecimento. Mas não conhecimento, por exemplo, eu não sei o que é um iPhone 16, então vou comprar um para conhecer. Não é isso. É um conhecimento da realidade, das coisas. Não só materiais, mas também das coisas espirituais, mas também daquilo que é o homem. Mas será que o homem é... O que é o homem, de fato? É só corpo, né? Essa matéria que perece na Terra? Ou o ser humano é algo mais além disso? Então, tudo isso é reflexão da filosofia. Então, a gente até vê hoje que tem um problema muito grande. Até vi um podcast esse dia de um menininho falando assim, por que eu vou ver Aristóteles, né? Por que eu vou estudar isso? Porque hoje, a nossa sociedade, a gente precisa de um conhecimento imediato. O que nós queremos, já perceberam isso? A gente precisa de algo que é imediato. Um conhecimento que me traz algo para agora. Né? Por exemplo, vou fazer uma vitamina de banana. O que eu preciso para fazer uma vitamina de banana? Banana, leite e um liquidificador. Né? Então, básico. Eu sei, o meu conhecimento para fazer uma vitamina de banana é dessa maneira. Eu vou ali, pronto, daí 5 minutos eu faço a vitamina de banana. Só que o liquidificador, por exemplo, ele não está ali pronto. É claro, ele está pronto ali,
né, para você, mas como que foi feito? O que está por trás daquele liquidificador? Ah, tem um sistema elétrico. Quem que inventou esse sistema elétrico? Aí, tá vendo que a gente vai desenvolvendo? Então, peraí. Então, o conhecimento, ele é a longo prazo. Alguém um dia falou assim, nossa, o que acontece se eu conectar esses dois fios? Acendeu uma luz, né? Mas não foi do dia para a noite, né? Então, o conhecimento da filosofia, a gente vê que é um conhecimento que perpassa toda a história e que perdura até os dias de hoje, né? Isso é o conhecimento que a filosofia busca e que a teologia também busca. Então, não é algo imediato. Por isso que hoje a sociedade não gosta de filosofia e a gente tem um preconceito com filosofia. Porque a filosofia não me dá o conhecimento exato, do jeito que eu quero, para agora. Mas faz eu pensar e faz eu raciocinar, né? Ah, como que foi o sistema do liquidificador? Quem que inventou o liquidificador? Surgiu daquela maneira mesmo. Né? Nossa, ele é feito de plástico. Plástico é feito de petróleo. Petróleo é o dinossauro que está morto no mar. Então, tá vendo que você vai... Esse é o movimento da filosofia. Tranquilo? Vamos lá. Então, ó, esse primeiro ponto da emenda que eu coloquei para vocês, a gente vai ver, ó, origens históricas da filosofia, né? Uma compreensão da realidade, da existência humana, como que o pensamento cristão, né, se deu diante da filosofia. Eu vou um exemplo para vocês. Na carta de São Paulo aos Efésios, ele vai até a cidade de Atenas, na Grécia. Gente, que hoje você precisa preocupar muito com o que eu estou falando. Não, viu? É só para a gente ter um panorama geral mesmo da filosofia. E ele vai lá para a Grécia, e lá na Grécia tem um palanque, mais ou menos assim, e diz que a gente, assim, ao Deus desconhecido, né? E não tem nada em cima, é um vazio. Diz que São Paulo chega lá em Atenas e fala assim, olha, eu vim aqui falar para vocês do Deus desconhecido, é Jesus, né? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque Paulo teve contato com filósofos gregos e precisou discutir com eles sobre o pensamento de Jesus dentro da filosofia. Então, a importância da filosofia no crescimento da nossa fé. Mas vamos lá. Os objetivos gerais e específicos. Nós vamos fazer, se eu estiver indo rápido demais, vocês também param, viu? Não deixem dúvidas passar. A gente vai fazer uma leitura panorâmica dos temas filosóficos. O que isso quer dizer? Nós não vamos nos aprofundar, mas nós vamos ver por cima, né? Para a gente conseguir dar conta de ver tudo, mais ou menos, né? Como precisa ser. Por exemplo, já ouviram falar de Platão, não já? Quando a gente chegar nele, a gente vai pegar os principais temas de Platão, porque ele fala de muita coisa. Então, se fosse para falar só de Platão, a gente ia gastar umas 4 aulas tranquilo. Né? Só um minuto, desculpa interromper, tem um pessoal aqui no grupo, no WhatsApp, informando que não está conseguindo ver o vídeo completamente aí da aula. Eu sei que tem uma configuração no dispositivo para colocar, para ver o vídeo completo, o pessoal não está sabendo ver o vídeo da aula aí no dispositivo. O senhor fala do slide ou não? Aqui vocês me veem, né? É o vídeo, professor. O pessoal está questionando que não está conseguindo ver o vídeo. Mas é porque tem uma opção, tem que avisar o pessoal que tem uma opção aí no dispositivo de cada um em casa, que você clica nos 3 pontinhos aí do vídeo, né, e bota lá, mostrar vídeo completo, pessoal. Aí o pessoal aqui de casa, tem alguns que não estavam conseguindo. Entenderam, pessoal? Fernando Dias, você vai me ajudando aí, viu, Fernando? O outro Fernando aqui, tá dando para ver o vídeo aí? Vê até, tá bom? Tranquilo. O slide a gente não tá vendo. Tá bom. Então, fazer uma leitura panorâmica dos temas filosóficos e dar uma visão da história da filosofia, certo? Vamos lá, para vocês já sentirem um gostinho daquilo que a gente vai estudar. Da primeira parte, nós vamos ver hoje, né? O que é filosofia, características de uma investigação filosófica, o valor da filosofia. Numa parte 2, as origens. Como que surgiu a filosofia? Né? Para que ela surgiu? Depois a gente vai ver sobre o filósofo Sócrates, né?
filósofo Platão, filósofo Aristóteles. Vamos dar um panorama na filosofia medieval, vou explicar o que é isso depois, quando a gente chegar lá. Nessa parte 7, vai ter uma continuação com Santo Agostinho, e a parte 8, com essa parte que nós chamamos de escolástica. Eu acho que o tema ainda, o nome escolástica ainda é meio complexo, mas a gente chegando lá, a gente vai esclarecendo tudo muito tranquilo. Faz um asterisco, né? Ou se vocês tiverem imprimido, se não tiver, não tem problema, mas nessa parte da escolástica. Porque até a parte 8, que está aí no nosso sistemas, vai ser o que a gente vai ver de modo mais preciso, né? Até essa parte da escolástica a gente vai ver algo mais preciso. Porque dessa parte 9 para frente vai ser mais curiosidades, né? A gente vai falar sobre curiosidades, não é algo que eu vou cobrar, não é algo que a gente vai fazer atividade, não. Mas vai ser algo mais de curiosidade mesmo, né? Da parte 9 para frente, que nós chamamos de modernidade. Algo muito importante, né? Filosofia e vida, que a gente vai ver também. Um pouco de antropologia, não fiquem preocupados com esse tema também por enquanto. E, por fim, filosofia da religião. Ah, mas filosofia fala de religião? Fala. Né? E coloca a religião até como um problema na sociedade. Alguns colocam como um problema, outros como uma solução. Por quê? Se der tempo, a gente chega lá. Metodologia, né? Nossas aulas, enfim. Esse negócio de avaliação, gente, vocês podem ficar tranquilo, né? Fala igual os professores, está aqui porque tem que estar, mas eu não vou cobrar muita coisa, não, você pode ficar sossegado. A gente vai passar atividades simples para a gente poder trabalhar. Trabalhos bem tranquilos, prova, não, pode ficar sossegado, não vai ocupar tempo de vocês, pelo menos da minha parte, né? Não vai ocupar muito tempo de vocês no dia a dia, não. Vai ser algo bem prático para a gente tomar gosto pela filosofia mesmo. Né? Tá bom? Panoraminha geralzão mesmo, do que a gente vai ver no nosso curso. Na apostila, se vocês forem lá na página, na última página, né, 61, essa apostila eu montei, né? Ela é um guia para nós, né? Ela é um guia de conceitos, de algo para a gente estudar. Eu presto atenção nas aulas, porque às vezes nas aulas eu sempre coloco algo novo para vocês. Tá? Mas lá na página 61, onde está escrito nas referências bibliográficas, coloquei uma foto de uns livrinhos aí que eu utilizei para montar essa apostila. Só para mostrar para vocês que a gente não tirou do nada. Depois, se vocês quiserem, né, mas eu posso passar para vocês o nome completo dos livros, enfim. Mas são muitos livros. Só para mostrar para vocês, não, a gente tirou tudo isso. E alguns livros que eu quero mostrar para vocês, que está para além do que eu mostrei aqui na nossa apostilinha. Apostila bem básica mesmo, bem tranquila. Eu estou com este livro aqui, de Sproul, né? Ele é um filósofo, né? Ele fez um esqueminha básico também para a gente, esqueminha bem prático, da história da filosofia, dos primeiros filósofos. Só mostrar para vocês que é uma das bases que a gente vai estar utilizando, né? Também. Tem esse livrinho aqui do professor Danilo Marcondes, se chama Introdução à Filosofia, né? Bem prático, bem mastigadinho para nós, com temas bem fáceis de serem entendidos. Tem esse aqui do Batista Mundim, não sei se alguém já me falar desse rapaz, né? Mundim, que é uma apostila de curso de filosofia, só que aqui é o volume 1, são 10 volumes, né? A gente vai tentar acabar tentar assim, passar pelos temas do 1, tá? Tem mais 10 para frente. Então, este livrinho que nós vamos estar utilizando também para nosso curso aprimorar. Se a gente conseguir chegar lá, né, eu quero passar com vocês mais para frente. Eu tô só dando o sabor do curso, tá, gente? Este livrinho aqui, vocês já ouviram falar, Teologia do Corpo, de São João Paulo II. Santo que eu tenho um apreço muito grande, né? A minha paróquia São João Paulo II. Mas aqui, São João Paulo II, ele faz uma teologia do corpo humano. Só que antes dele fazer esse livrinho de teologia, ele fez vários de filosofia. Então, São João Paulo II foi um filósofo também. Então, se a gente conseguir chegar lá, para a gente entender um pouquinho do pensamento
de São João Paulo II, que deu base para escrever esse livrão aqui, né, que é Teologia do Corpo. Aqui ele trata sobre sexualidade, por exemplo, né, a união entre homem e mulher. Hoje nós temos um problema na sociedade. Ideologia de gênero, por exemplo, né? Então, tem uma reafirmação bíblica. Olha, Deus, Gênesis capítulo 1, né? Deus criou homem e mulher. Depois reafirma isso no capítulo 2, né? Ele começa justamente com a criação do homem. Então, é um problema filosófico. É um problema filosófico. O que é o homem? Porque se o homem, ele não é só gênero, né? Ele tem mais gêneros, e não pode ter outros gêneros, pode ter cis, trans, sei lá o que das contas. Estou só instigando vocês, é claro, né? Mas é algo bem legal também que São João Paulo II trata para nós. Quem sabe nós conseguimos, lá nas últimas aulas, sentir um pouquinho do gosto, né, do que São João Paulo II quis passar para nós. Gente, eu estou aqui também agora com mais 3 livrinhos, que aqui sim eu mostro para vocês que é de suma importância para o estudo introdutório de filosofia. Não vou cobrar de vocês, mais uma vez falo, né, para vocês comprarem, para vocês lerem. Se quiserem, é claro, fiquem à vontade, mas são 3 livros que é muito importante. Esse primeiro aqui chama O Mundo de Sofia. É um livro de literatura, né? É uma menininha que chama Sofia, e ela está viajando no mundo lá, e ela começa a conversar com os filósofos. Então ela chega e fala, Aristóteles, né, eu vi um colega meu da escola roubando um pacote de bala. Isso é certo ou é errado? Por quê? Né, então ela começa, nessas brincadeirinhas de criança, né, perguntar para todos os filósofos. Tem muitos filósofos, né? Tanto que o livro é bem grandinho, mas é um livro de literatura. E ela vai conversando com os filósofos. Isso é muito legal. A gente começa a entender um pouquinho do pensamento dos filósofos. Este livrinho aqui, bem baratinho, se vocês quiserem comprar para o futuro, não sei, do Vanildo de Paiva, chama Filosofia, Encantamento e Caminho. Introdução ao exercício de filosofar. Né? Bem fininho, mas prático também. E, por fim, esse documento, né, do nosso amigo São João Paulo II. Provavelmente vocês já ouviram falar muito dele, né? Fides et Ratio. Documento de São João Paulo II. Fé e razão. Por que eu estou trazendo esse documento para vocês? Aqui, São João Paulo II, ele reafirma o valor da filosofia para o estudo da teologia. Ou seja, fé e razão não andam de mãos atadas, de mãos separadas. Fé e razão andam juntas. Juntas. Então, eu estou estudando filosofia para reafirmar a minha fé, né? Mas a minha fé, ela não pode ser só uma fé sentimentalista. Ela precisa ser uma fé que acredita, que seja uma fé racional, né? Porque aí eu vou para a igreja e aí cantaram um canto de comunhão e eu chorei, senti muito tocado. Uma semana depois virou crente. Peraí, que fé é essa? Né? Que só sentiu uma coisa boa na missa e depois sumiu da igreja. Não, a fé ela também precisa de uma razão. Eu estou ali na igreja, é claro que a gente pode sentir coisas muito boas. O meu chamado de Deus surgiu de um sentimento muito forte que eu tive, né? Mas entender que eu estou na igreja para algo a mais. Deus me chama para algo a mais. É um exercício da nossa mente. É um exercício da nossa razão. Então, depois eu vou mandar um PDF dele lá no grupo para vocês. Eu tenho. Vou mandar para vocês terem acesso. Eu acho que introdução à teologia, vocês já tiveram contato com ele, né? O Matheus já deve ter falado alguma coisa. Não? Ainda não? Sobre este. Fides, fé e razão. Ainda não? Deve chegar nele. Comentou por cima. Não, perfeito. Mas são 3. São esses 3 que eu quero mostrar para vocês, tá? Mundinho de Sofia, livrinho de literatura mesmo. Esse aqui, Filosofar, e Fides et Ratio, de São João Paulo II, documento. Ótimo. Pessoal, para estudarmos filosofia, existe, né, além de tantos esses livros, um manual, um guia sobre temas da filosofia. Por quê? O que a filosofia investiga? Algum palpite que você lembra da escola?
Investiga o homem. O que mais? Investiga pensamento. O homem, pensamento. Entendendo a postura, hein? Homem, pensamento, verdade. A filosofia, ela se instiga sobre toda a realidade. É um questionamento sobre toda a realidade. E aí eu trago de curiosidade para vocês, mais uma vez, nós estamos no curso de Introdução à Filosofia, que nós chamamos de Manual de Filosofia, que é um livrinho que apresenta temas diversos, né, sobre a filosofia, né, e desenvolve eles, né. Então, tem os temas aqui em ordem alfabética, pode passar para vocês darem uma olhadinha, só para vocês terem um contatinho mesmo, porque parece muito bem essa filosofia, mas a gente vai sintetizar com calma e bem tranquilo, tá bom? Mas eu quero apresentar isso para vocês verem que a gente não está tirando isso do nada, né? Tudo tem uma base, de onde a gente tira e quer trazer para vocês também. Enquanto o manual pode ir passando tranquilo, pode ficar sossegado para vocês verem. Mas vamos lá. Abram comigo a nossa apostilinha, na página 3, lá no início. O que é filosofia? O que é filosofia? Palavrinha grega, né? Filosofia. Filosofia, gente, a palavrinha dela, né, se a gente for pegar etimologicamente falando, ela se divide em duas partes, né? Que é filo e sofia. Né? Filosofia. O que significa propriamente a palavrinha amor à sabedoria. Né? Se alguém se esquece de Sofia, o nome da pessoa significa, né, sabedoria. Amor à sabedoria. Abre sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 21. João, capítulo 21, versículo 15. Vocês vão ver depois, na introdução à Bíblia, com o Vitor, que o Novo Testamento da Bíblia foi escrito todo em grego, né? Todo em grego, na língua grega. E a filosofia é filosofia grega. É filosofia grega. Fora da Grécia, não há filosofia. Há tipos de conhecimento, né? Éticos, morais, culturais, mas a filosofia vai surgir na Grécia. A filosofia tem origem na Grécia. Por isso que esses termos que a gente usa são todos gregos. Filosofia grega. João 21, 15. Depois de comerem, Jesus disse a Simão: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu me amas mais do que estes? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Continuando. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Versículo 16. Segunda vez. Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, disse ele. Tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, lhes disse: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro, então, entristeceu-se, porque pela terceira vez Jesus lhe perguntava: tu me amas? E Simão lhe respondeu: Senhor,
tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Por que eu trouxe essa passagem para vocês? Nós vamos ver que na Grécia existem 3 tipos de amor. O amor filia, o amor ágape e o amor eros. Já ouviram falar desses 3 tipos de amor? Sim. O amor filia, o amor ágape e o amor eros. O amor filia é um amor de amizade. É um amor daquele que eu quero conhecer, né? E estar junto como amigo. O amigo que partilha uma coisa com os outros, né? O amigo que se doa, o amigo que quer caminhar junto. O amor ágape é aquele amor incondicional, que não vê defeito, que não vê nada, a ponto de doar a vida pelo outro. E o amor eros é o amor das paixões, né? É o amor, daí que vem a palavra erótico, por exemplo, né? Do amor eros. É o amor das paixões. Nessa passagem que nós lemos aqui, em João 21:15, quando Jesus pergunta assim, Pedro, tu me amas? Se a gente for lá no grego, Jesus diz assim, Pedro, tu me ágape? Tu é capaz de doar tua vida por mim, num amor incondicional? E quando Pedro responde, fala, sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te filia. Tu sabes que eu gosto de ti, que eu sou seu amigo. Mas Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me ágape mais do que estes? Tu me ama de modo incondicional mais do que estes? Pedro fala de novo, sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te filia. Sabes que eu sou seu amigo. E aí, pela terceira vez, Jesus dá outro cutucão a Pedro. Pedro, tu me ágape. Aí fala que Pedro deu uma entristecida, né? Porque as 3 vezes que ele tinha negado Jesus, e ele atinou, nossa, sim, Senhor. Tu sabes tudo, tu sabes que eu te ágape. Aí na terceira vez, Pedro afirma o amor ágape, o amor incondicional por Jesus. Trago isso de curiosidade para vocês para explicar justamente o termo da filosofia, né? Porque esse filo é esse amor de amizade. Só que Sofia, a gente traduz por sabedoria, né? Só que é propriamente conhecimento. Por que isso é muito importante? Porque o filósofo é aquele que anda ao lado, que é amigo da busca pelo conhecimento. Busca pelo conhecimento, tá? Isso é muito importante para nós. Então, curiosidade também, né? Essa letrinha aqui, né, que é o F do grego, né? Que é o símbolo da filosofia. Então, não sei se vocês já viram, por exemplo, ali, né? Quando tem esse negocinho assim, é filosofia. Por exemplo, já viram escritório de psicologia? Não sei se lançar direito, não, né? Que tem esse aqui, é por causa do termo grego, né? É psi, né? Psicologia. Vou falar aqui, psicologia. Então, aí, a primeira letrinha, né, que fica sendo símbolo, né? Então, só uma curiosidade para vocês também, porque psicologia, a gente divide também, né? Logia é estudo, né? E psique é mente, estudo da mente. Psicologia. Enfim. É o alfabeto grego? Isso, é o alfabeto grego. Literalmente falando grego. Na filosofia a gente vai literalmente falar grego, né? Literalmente. Então, curiosidade para vocês. Então, etimologicamente, o que é etimologicamente? O que a palavra significa em si? Então, a palavra em si, filosofia, significa amor pela sabedoria. Amizade com a busca pelo conhecimento.
Só que aqui nós vemos, né, nesse capítulo 1, que é muito problemático definir filosofia. Porque aqui a gente entende filosofia, amizade é sabedoria. Mas a filosofia é mais do que isso. A filosofia é um exercício da mente. É um raciocínio. É uma pergunta constante. É algo que eu pergunto ocasionalmente, todos os dias. Por isso que é difícil definir filosofia, porque ela é um exercício. Eu preciso filosofar, né? É um exercício de filosofar. Não é simplesmente a palavra amor, amizade, a sabedoria. Mas é um exercício, é um verbo, né? É um verbo no imperativo. É um verbo no imperativo, não. Um verbo no infinitivo, né? Que indica justamente a ação. Filosofar. Por isso que é muito importante. Vejam esse exemplo na página 3. Liz, né, uma moça, foi pega roubando em uma loja de departamentos pela terceira vez em 3 semanas. A polícia foi chamada e Liz presa, acusada de roubo. Quando seu caso foi a julgamento, o advogado de defesa argumentou que Liz era cleptomaníaca. Cleptomaníaca é a pessoa que tem compulsão por roubar, né? Por que que isso é importante nesse caso? Um exemplo eu trouxe para vocês para a gente começar a questionar. Então vamos lá, a Liz, né, uma mulher, roubou 3 vezes uma loja na mesma semana. E na hora de ser presa, o advogado alegou que ela tinha uma doença. Era uma compulsão por roubar. E agora? Ela deve ficar presa ou não deve? Mais um pouquinho, né? Porque ela tem uma doença, tá? Justifica, então, ela não pode ser presa porque ela tem uma doença. Mas se deixar ela solta, ela vai continuar roubando. No perigo de matar alguém. E agora? Tem que fazer um tratamento. Tem que fazer um tratamento e, às vezes, algum momento da vida dela não tem esse problema. Ela pode deixar de ter esse problema? Sim, em algum momento da vida, sim. E em algum momento ela tem problema de roubar. Legal. É engraçado que muitas das vezes a pessoa que tem esse problema são pessoas que muitas das vezes têm condição. Então, eu acho que é complicado mudar esse caso aí, né? Exato. Porque aí aqui nós temos 3 exemplos que é justamente falando assim, no direito, né? Teoricamente, ela talvez não deveria ser presa por causa de sua doença. Na psicologia, que é o que a gente falou aqui, não, peraí, tem que colocar numa clínica, tem que entender ela. O que a filosofia faz nesse caso? Justamente o exercício que a senhora falou. Entender o que é de fato compulsão e o que é de fato, como que ela pode usar da doença dela, né, para conscientemente cometer um crime. Então, olha, isso que nós estamos fazendo é filosofar, né? Como julgar de fato esse caso? Fica uma interrogação. Claro que aconteceu parecido há pouco, né? Rapaz que violentou a moça no elevador disse que era autista. Justifica tanta violência. E eu vou chegar num ponto legal para vocês, mas a gente já começa a adiantar tudo, né? Mas tá bom. Porque assim, o que cresce hoje na nossa sociedade? Muito. Para o que, assim, coisa prática mesmo, quem sabe? Depressão, surtos psicóticos, TDAH, então não tem TDAH hoje, né? Virou moda. Eu peguei semana passada também. Morte, angústia, falta de sentido. Aí eu pergunto para vocês, onde está o problema? Acho que é falta de Deus. Falta de Deus? Não, mas vai diagnosticar uma coisa que passa na cabeça de outra pessoa. Um psicopata, por exemplo. Da cabeça de outra? Cabeça de outra pessoa. Onde que está o problema hoje, então? Ideologia de gênero. Hã? Falta de filosofar. Perfeito, eu já gostei. 10. Qual que é o nome do senhor? Isso, 10 pontos do senhor, isso. Exato. Tudo bem, perfeito.
A gente vai chegar nisso. Por quê? Aí eu entro já em São João Paulo II. Nós vemos que o problema, aí você vê gente vestida, gente, bota um trem assim, vira cavalo, né? O que é isso? Né? Pelo amor de Deus. Aí, enfim, né? Aí anda como gato, age como gato, como coisa de animal. O que está acontecendo? O que está acontecendo? E a filosofia moderna, né? São João Paulo II diz para nós: o problema da modernidade é um problema de conceito de o que é o homem é pessoa, o que é o homem? Isso é o problema. Porque se eu não sei o que é o homem é qualquer coisa. O homem, eu faço o que quiser do homem, porque eu não sei o que ele é. Esse é o problema da atualidade. Problema de definir o que é o homem. Porque se eu não mostro quem é o homem, qual é o projeto do homem, qual é o sentido do homem nessa terra, ele é qualquer coisa. Ele é um animal mesmo, aí vira cavalo, e vira tantas coisas. Isso, tá vendo? Olha como isso é um exercício da filosofia. A filosofia questiona isso. A gente vai ver que esse conceito aqui de pessoa surge, né, com Santo Agostinho e é aprimorado por São Tomás de Aquino, né? Mas o ser humano é pessoa. E quem mais que é pessoa? Né? A gente fala que a Trindade é um Deus em 3 pessoas. Então, olha, eu preciso reafirmar na mente das pessoas que nós somos pessoas, não objetos de uso. Não objetos de que eu pego o gênero e mudo do jeito que eu quiser, que eu aborto quem eu quiser. Isso é um problema filosófico. Isso é um problema filosófico. Né? Perfeito. Então, a filosofia, vamos lá. Características da investigação filosófica. Importante, viu, gente? Isso aqui que eu estou anotando. Vou deixar a dica. Primeiro, a filosofia lida com fatos. Tá? Isso tem que ficar muito claro para nós. Né? Que fatos? Fatos reais, mas também fatos irreais. Né? Que a gente vai chamar depois de metafísica. Não estou com esse termo, não. A filosofia lida com fatos. Ela lida com a busca, do que nós já falamos, da verdade. Isso aqui é um tema muito legal da filosofia, gente. O que é a verdade? Onde eu encontro a verdade? Né? É claro que para nós cristãos é muito fácil. Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Mas vamos olhar para uma outra ótica por aqui, nas nossas aulas. Né? É um problema. Hoje a verdade é um problema. Porque eu crio minha verdade. Na minha cabeça, o Corinthians é o melhor time do mundo. Não tem melhor que o Corinthians. Vai ser campeão esse ano da Copa do Brasil. Mas para outro, não é. Né? Tem um palmeirense aqui não, né, gente? Né? Graças a Deus. Mas, tá vendo? É um problema. A verdade também é um problema. Então, a busca da verdade. Se a filosofia lida com fatos, ela lida com a realidade. Também com o tema da vida. Eu coloco aqui o tema da vida e tudo que engloba a vida, né? Por exemplo, alegria, tristeza, né? Então, problemas emocionais, tudo que envolve a vida, a filosofia investiga também. Essas são as características da investigação filosófica. Então, a filosofia é importante para a gente compreender a sociedade. A gente vai ver, por exemplo, o termo república surge com Platão. Né? Os termos de democracia surgem na Grécia. Veja, democracia nós falamos de hoje. O nome do nosso país é República Federativa do Brasil. De onde vem esse termo república? Da Grécia. De onde vem o termo democracia? Da Grécia. Né? Então, para entender a sociedade, precisa entender filosofia. E para a gente poder se libertar também do que nós chamamos de fake news. Que hoje é o que mais tem. Fake news à vontade, para todo mundo. Né?
E aí você vê um vídeo lá, você acredita. Bom, gente, uma coisa que é um exemplo, por exemplo, manga com leite, né? A gente sempre teve essa superstição de que faz mal, né? Sei lá o quê. Aí os cientistas já falaram, não, peraí, né? Manga com leite não faz mal, não. Eu não vou arriscar tomar, não sei se você vai, né? Por via das dúvidas. Brincadeira. Mas então vejam que, olha, existe um problema de verdade. Então, eu preciso, na filosofia, me ajuda a compreender, a me libertar de preconceitos, de superstições, né? Então, é preciso fazer esse raciocínio também, né? Por exemplo, alguns anos atrás, eles diziam que a manteiga era melhor que a margarina. Então, exemplo prático para a gente entender, né? Então, aí hoje já é o contrário. Então, quer dizer que... Não, continua a mesma coisa? É o contrário. Não, como é que é, então? Antigamente, que a margarina é melhor porque ela é vegetal. A margarina é melhor. Então, hoje a manteiga é melhor. Hoje a manteiga é Ah, melhor. tá. Então, ótimo. Você tá vendo que já tem uma mudança de verdade aqui, né? Questão do ovo também, né? Questão do ovo. Ah, então, ó, por exemplo, vamos lá. Ovo, né? Tinha a questão da salmonela. Hoje, quem é da academia, nós temos que comer 50 ovos no dia para bater a meta de proteína. Então, veja que interessante. Então, o ovo, teoricamente, fazia mal. Um exemplo. Fazia mal antigamente, né? Hoje, faz bem. Então, quer dizer que quando eu comia ovo antes, ele já me fazia bem. Ele não me fazia mal. Então, tá vendo que a verdade é uma coisa intrínseca e ela não é relativa, mas ela é única? Ah, o ovo fazia mal antigamente, hoje não faz. Não, peraí, o ovo nunca fez mal, na verdade, né? Ele sempre fez bem. Mas na nossa mente, até então, pelo que a gente tinha ali, ele fazia mal. Enfim, né? Então, para libertar desses preconceitos, esse exercício da filosofia, gente. A gente vai ver que a ciência, ela surge em resposta da filosofia. Vamos chegar lá, tá? Vamos chegar lá com calma. Mas vamos lá, que nosso tempo está acabando na aula de hoje. Ó, o valor prático da filosofia, a gente refletir sobre aborto, sobre Deus, né? Por que eu falo de aborto? É uma questão polêmica, mas é uma questão que eu preciso trazer para vocês, que a gente entra naquela questão do que é o homem. Por exemplo, eutanásia, né? A igreja fala que não pode fazer eutanásia. Você sabe o que é eutanásia, né? Se a pessoa está ali com vontade de morrer, o médico vai e aplica alguma coisa. Mas espera aí, se é a vontade da pessoa, por que não deixa morrer? Problema da filosofia, né? Só jogo aqui para vocês, por enquanto. Depois a gente dá as respostas. Mas vejam, é uma questão. Mas espera aí, tem uma ética, porque a pessoa tem uma vida, essa vida precisa ser preservada. Então entendeu que a gente tem esses âmbitos para entender? E, por fim, a gente finalizar nosso primeiro capítulo aqui, tá vendo que a apostila é um guia bem prático. Nossas aulas vão ser mais ou menos rápidas assim mesmo, para a gente poder, tá bom? Se tiverem dúvidas, eu reforço. Pode mandar no privado depois, a gente responde com áudio, a gente começa a próxima aula respondendo perguntas. E, por fim, o desafio do cristão, né? Desafio do cristão, gente, no sentido de entender a filosofia, porque a filosofia faz parte da nossa fé, a gente vai ver isso. A gente vai ver isso de uma maneira muito prática. Quero dar 3 exemplos para vocês da importância da filosofia na teologia, para a gente sentir o gostinho, né? Eu coloco o desafio do cristão aqui, gente, porque hoje, mais do que nunca, nós temos a missão, né, de tirar da cabeça desse povo muita coisa que o mundo coloca. Muita coisa que o mundo coloca, né? Ah, quando eu falo, tipo assim, vida, eu só quero relembrar porque eu fiz um trabalho de filosofia, meu trabalho de conclusão de curso foi sobre música dentro da filosofia. Então, por exemplo, tá vendo que a filosofia engloba tudo mesmo que vocês pensaram, questione. Por exemplo, vamos lá. Eu tenho que ser rápido porque nosso tempo está acabando mesmo. 3 termos. Quando o padre está na missa, ele está consagrando Jesus, né? O pão deixa de ser pão, se torna corpo de Cristo. O vinho deixa de ser vinho e se torna sangue de Cristo. Na teologia, vocês vão ver que esse termo se chama transubstanciação, né? Trans, que significa mudança, substanciação é substância, né? Então, mudança de substância. Mudou a forma? Não. O pão continua sendo pão. Cheiro de pão, gosto de pão, aparência de pão. Então, mudou foi a substância. Não teve mudança física, teve mudança da substância.
Esse termo substância é da filosofia. O Aristóteles. A gente vai estudar esse termo substância. Veio da filosofia e empregou na teologia. A palavrinha é Eucaristia, é uma palavrinha grega, né? Que significa gratidão, ação de graças. Veio da filosofia. E hoje nós temos a Eucaristia, a primeira Eucaristia, nós comungamos, tanto que a orientação teológica é justamente essa. Assim que você comunga, você deve fazer no seu momento de oração uma ação de graças. Olha, é um termo da filosofia, Eucaristia, gratidão. Outro tema, né, outra palavrinha, em português mesmo, dogma. Dogma é uma verdade de fé, né? Por exemplo, Nossa Senhora foi assunta ao céu, a gente lembra Nossa Senhora da Badia. É um dogma da nossa fé, é uma verdade inviolável. Filosofia, termo da filosofia. Então vejam que a filosofia ela tem importância demais na teologia, tá, gente? Então hoje nós vamos encerrar nossa aula por aqui. Deixando esse gostinho para vocês. Ah, tá. Uma coisa que eu quero apresentar para vocês. Fiquem tranquilos, nossa primeira aula. O panorama bem de curiosidade. Depois a gente agora vai entrar na história mesmo. Vocês me dão mais 2 minutinhos? Pode? Eu sou meio chato. 2 minutinhos? Ó, rapidão. Quero que vocês fiquem claro da cabeça de vocês. Filosofia se divide em 2 partes. Parte histórica. A gente vai começar falando dela na próxima aula. É a parte sistemática. Sistemática vem de sistema, né, de temas. Então, a filosofia tem uma parte histórica e a parte de temas. Essa parte de temas nós não vamos ver. Nós vamos ver só a parte histórica. Porque muitos dos temas estão na parte histórica, tá bom? Eu começo distinguindo essas 2 para vocês na próxima aula. E outra coisa. Ao longo do nosso curso, vão ter 3 aulas especiais que vão estar fora da nossa carga horária, né? Então, na próxima aula eu anoto bonitinho para vocês, mas eu vou deixar de curiosidade. É uma reflexão para a nossa vida. Vou tentar trazer pessoas de fora, não vai ser presencial, vai ser online, né? Para a gente refletir 3 temas. O primeiro vai ser sobre a totalidade do homem. O homem é corpo, alma e espírito. Por quê? Como que isso se dá? O segundo tema que nós vamos ver é sobre como superar a angústia pela religião, né? E o último tema é como que nós vamos reafirmar a nossa realidade na busca pelo sentido, já que a humanidade está perdendo o seu sentido. Curiosidades, eu vou trazer isso mais para frente. Gente, quero só fazer um sorteio com vocês, para a nossa primeira aula acabar. Tenho 4 revistinhas sobre introdução à Bíblia, primeiros passos para o estudo da Bíblia. Sei que vocês vão ver isso com o Victor, mas quero partilhar com vocês, porque vocês estão fazendo curso de teologia. Eu escrevi 4 números aqui, porque eu não tinha mais. Se eu tivesse, eu dava para todo mundo. Ué, às vezes dá para imprimir, né? Tirar a cópia, entregar para todo mundo, né? Então faço isso na próxima aula. Pelo menos quem tem a presencial, né, gente? Então online nós vamos redescanear depois. Aí eu sorteio